essas informações aqui lhe garantem, eu lhe dou a minha palavra, que você vai acertar 90% das questões de Idade Média só lembrando dessas informações. E aí eu não quero que você decore, eu quero que você compreenda, eu quero que você tenha a capacidade de pensar o mundo medieval e pensar essas características acontecendo, uma Idade Média viva na sua memória. Então vem comigo. Fala pessoal, hoje a aula é sobre Idade Média, uma das fases que mais cai em história, beleza? Não é tanto quanto Idade Moderna e Idade Contemporânea, mas sempre temos uma ou duas questões nas provas do Enem. Então nós vamos ficar de olho, é lógico, nesse conteúdo. E lembrem-se, vocês precisam conhecer as 4 fases da história. Não dá para aprender ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia e, sobretudo, história, se você não tem a capacidade de definir as 4 fases da história: Idade Antiga e suas principais características, Idade Média e suas principais características, Idade Moderna e suas principais características, Idade Contemporânea e suas principais características. Eu digo sempre que se o aluno não sabe, em ciências humanas, definir as 4 fases da história, é como se em matemática ou nas provas de cálculo ele não soubesse as 4 operações básicas: somar, multiplicar, dividir e subtrair. Então veja, é não saber absolutamente nada de ciências humanas, é achar que sabe alguma coisa de ciências humanas. Por sorte, a prova do Enem é muito interpretativa, é muita interpretação de texto, e alguns, ainda que não conheçam as fases da história, conseguem matar questões, conseguem acertar questões, porque são questões interpretativas. Lembra, eu sempre estou falando nas resoluções de questões. Aqui tem diversos vídeos de resolução de questão. Olha na nossa playlist de resolução de questão, diversos temas, diversas questões resolvidas. Nós temos um método específico sobre resolução de questões, como matar questões no Enem. Assistam essa aula do nosso método. E por que eu estou falando isso? Do nosso método de acertar questões no Enem. Eu estou falando isso porque eu estou ensinando para vocês agora, nesse momento, nesta aula, as principais características da Idade Média. E acreditem em mim, sabendo as características que eu vou colocar para vocês aqui, que representam bem o que era a Idade Média, cerca de 90% das questões do Enem sobre esse tema você vai acertar, você vai matar. Eu preciso que você confie nisso, porque basicamente a prova do Enem deixou de ser uma prova conteudista. Eu estou falando isso em todas as questões que resolvo. Daí também eu estar fazendo referência à playlist de resoluções de questões, porque lá vocês vão perceber que o Enem deixou de ser uma prova conteudista. Ganha o aluno que tiver capacidade de conectar fatos, capacidade de raciocinar, interligar fatos, interligar o que aconteceu na Idade Média aos dias atuais. Isso é o que o Enem tem cobrado. É uma prova interpretativa, é uma prova de leitura, é uma prova que deixou de ser conteudista e mede a capacidade do aluno conectar fatos, interligar o que aconteceu na Idade Média aos dias atuais, interligar conteúdos, interligar disciplinas, sociologia junto com filosofia, junto com história, junto com geografia. Nós temos questões interdisciplinares, questões transdisciplinares, questões que trazem assuntos de disciplinas diferentes, beleza? Então fica ligado, porque você precisa saber as características de cada momento histórico, e só sabendo elas, 90% das questões você vai acertar, porque você vai usar o nosso método, que de 5 alternativas você elimina 3. Quais são, professor, essas 3 que nós iremos eliminar? Vai eliminar 3 alternativas que não tem absolutamente nada a ver com as informações gerais que nós veremos a partir de agora. Então não deixa de conferir essa nossa aula. Eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo. Método de como acertar questões no Enem. E também não deixa de conferir as nossas diversas questões. Tem uma playlist só de questões, que aí você vai ver que o que eu estou falando é verdade.
que a prova deixou de ser conteudista, que o Enem mede a capacidade do aluno ter competência em entender os problemas e habilidade em solucioná-los. É as famosas competências e habilidades que são cobradas no Enem e você vai estar preparado para acertar todas as questões sobre Idade Média. São poucas questões que caem sobre Idade Média, mas caem. Todo ano está caindo, como eu falei, uma ou duas. Então, vamos para as principais características da Idade Média agora. Primeiro, galera, lembre-se, eu sempre falo e vou repetir, o que mais cai no Enem são os momentos de ruptura, beleza? Passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Houve uma ruptura, tem que ter uma crise no mundo antigo para que as saídas encontradas para essa crise gerem o que nós conhecemos como Idade Média. Por sua vez, nessa Idade Média, nesse mundo medieval, nós também teremos uma crise e as saídas encontradas para essa crise geram a Idade Moderna. Tem aula sobre a Idade Moderna aqui, principais características da Idade Moderna. Vou deixar aqui também o link na descrição desse vídeo. Não deixa de conferir, assiste essa aula de Idade Média, depois vai assistir a da Idade Moderna e depois assiste a da Idade Contemporânea. Por quê? Porque se cair questões, e sempre cai, Idade Contemporânea, por exemplo, é o assunto que mais cai na prova do Enem. Se você assistir a aula lá, vai ver as principais características desse período e vai acertar 90% das questões que caiam sobre Idade Contemporânea. Questões não específicas. As específicas, nós teremos conteúdos específicos, como por exemplo, Era Vargas, aqui na história do Brasil, ou Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que tudo isso aconteceu na Idade Contemporânea. Então não deixe de conferir. Galera, aproveitando que eu estou falando desses vídeos, eu já peço a vocês que deem o like aqui, curte esse vídeo, compartilha, faz pergunta. Se eu errei alguma coisa, você acha que está errado, vai nos comentários, pode detonar a aula, zero problemas com isso, mas se gostou, compartilha com teus grupos de WhatsApp, compartilha com teus amigos que também estão estudando para o Enem. Então faz isso para ajudar o professor que vos fala e que essa aula chegue para mais alunos que estão precisando se preparar para o Enem, beleza? Não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito e ative o sininho das notificações. Retomando, lembrem-se sempre de que o que mais cai no Enem são os momentos de ruptura. Então a Idade Média não surgiu do nada. Ela surgiu em um momento de crise do mundo antigo. Crise da antiguidade, crise do mundo antigo. Quando falar em Idade Antiga, lembrem-se especificamente de duas grandes civilizações, os gregos e os romanos. E lembrem-se, o modo de produção da Idade Antiga é o modo escravista. Já na Idade Média nós teremos o feudalismo, na Idade Moderna o mercantilismo e na Idade Contemporânea o capitalismo e a resposta ao capitalismo que é o socialismo. Mas para nós compreendermos o feudalismo e todas as outras características da Idade Média, é importante compreendermos que o mundo antigo, sobretudo a partir dessas duas civilizações, que foram as mais importantes e as mais escravocratas, em especial Roma, que foi o maior império do mundo até então, chegou a seu fim, começou a ruir, começou a ser deteriorado. O Império Romano foi ruindo, foi entrando em crise. E lembrem-se, o Enem curte muito cobrar os momentos de ruptura. Eu vou ser repetitivo porque eu preciso que vocês compreendam isso. Lembrando também, a Idade Antiga cai em poucas questões. Quando querem cobrar a Idade Antiga, geralmente cobram ou Grécia ou Roma. Por exemplo, em filosofia, trazem muitos filósofos clássicos. Ou cai Platão, ou cai Aristóteles, ou cai Sócrates. Sempre, sempre, absolutamente sempre, cai pelo menos um desses três todo ano, ou cai um deles. Sempre. Então não deixe essa dica de filosofia passar em branco. Estuda esses caras, e esses caras estão na Idade Antiga, e lembrando que ciências humanas hoje se misturam às disciplinas, elas são intradisciplinar. As questões são intradisciplinar, são questões com diversas disciplinas. Pode ter lá filosofia junto com história, junto com sociologia, ou só filosofia e história. Beleza? Então, Idade Antiga cai em poucas questões, Idade Média cai em poucas questões, só que cai um pouquinho a mais. Já Idade Moderna e Idade Contemporânea cai demais. Idade Contemporânea é a fase que mais cai no Enem, então não deixa de conferir o vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou falar muito da Idade Antiga,
E a nossa aula de Idade Média será um pouco curta, porque caem poucas questões, beleza? Mas vamos falar do momento de crise, da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. A Idade Média vai do século V ao século XV, como veremos, e o modo de produção será o feudalismo, como também veremos. Mas para chegarmos ao feudalismo, para chegarmos às características da Idade Média, precisamos compreender o surgimento da Idade Média. Isto é, precisamos compreender o declínio da Idade Antiga e a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. O que marca a passagem da Idade Antiga para a Idade Média são as invasões bárbaras. Os bárbaros passam a invadir o Império Romano, até então, repito, o maior império do mundo. E isto vai mudar o mundo para sempre. As saídas encontradas para essa crise do mundo antigo, para as invasões bárbaras e a deteriorização do Império Romano, é o que vai gerar a Idade Média, com características específicas. Então vamos lá, nós temos a invasão dos bárbaros, nós temos a divisão do Império Romano e o surgimento dos feudos. Vamos explicar isso aí rapidinho. Galera, Roma era o maior império do mundo, o maior império escravocrata do mundo. Sempre você tem que se perguntar o que gerou a crise para que nós passássemos de uma fase da história para outra, pois sempre vai ter que ter uma crise. Na Idade Antiga estava tudo massa, a galera estava de boa, o Império Romano estava de boa, tinha conquistado absolutamente quase que toda a Europa. E por que, professor, então esse império chegou ao seu fim? Por vários fatores. Vamos citar alguns para entender essa derrocada do Império Romano. Primeiro, galera, o que é que aconteceu? Roma tinha conquistado quase tudo, não tinha mais para onde conquistar. Quando nós falamos do mundo antigo, nós estamos falando mais especificamente da história europeia, da Europa. Roma já tinha conquistado quase a Europa toda. Ô professor, quer dizer que não tinham civilizações em outros continentes? Não, nada disso. Nós tínhamos civilizações e civilizações com cidades maiores, inclusive, do que as cidades do final da Idade Média. Só para vocês terem ideia. Aqui, por exemplo, nas Américas, não esqueçam, nós tínhamos os incas, os maias, os astecas e diversas civilizações dos povos indígenas, dos povos nativos, diversas etnias, civilizações incríveis, algumas extremamente sofisticadas. No Oriente, por exemplo, nós tínhamos civilizações como China, Japão, Índia. Então vejam, nós tínhamos diversas civilizações. O Enem foi reformulado e passou a cobrar as civilizações daqui da América, as civilizações lá do Oriente. No entanto, caem poucas questões do Oriente. A gente não come com palitinho, a nossa língua é uma língua europeia, a nossa religião é uma religião europeia, os nossos hábitos são hábitos trazidos pela Europa. Então vejam, a gente tem pouca influência das civilizações orientais. Então não estudamos as civilizações orientais. Só que durante muito tempo nós estudávamos todas as civilizações do mundo antigo de forma aprofundada. Tem alguns professores hoje que ainda insistem com livros de história arcaicos a estudar Egito, fenício, hebreus, persas, macedônicos de forma aprofundada. Não cai mais, cai uma ou outra questão perdida. O Enem deixou de cobrar o mundo europeu da antiguidade. Por quê? Porque foram 3 elementos que formaram a sociedade brasileira. O europeu, o branco europeu, o índio nativo e o negro que foi escravizado e trazido aqui pelos conquistadores, pelos invasores, pelos portugueses, pelo branco europeu. Então foram esses 3 elementos, repito, branco europeu, índio nativo e negro africano, que formaram a sociedade brasileira. Então nós não temos que estudar somente as civilizações da Europa, não, muito pelo contrário. Nós temos que estudar as civilizações indígenas, nós temos que estudar a cultura afro-brasileira, e é isso que o Enem está cobrando. Então percebam, todo ano tem uma questão sobre cultura afro-brasileira, todo ano tem uma questão sobre povos indígenas, sobre as diversas etnias, sobre suas culturas. Fica ligado, então não precisa mais estar estudando só fenícios, hebreus, persas de forma aprofundada. Na minha época de vestibulando, por exemplo, nós tínhamos que decorar, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, as principais pirâmides do Egito, Quéops, Quefrem e Miquerinos. Pra que danado? Nós tínhamos que estudar os povos mesopotâmicos, sumérios, acádios, amoritas, caldeus,
todos eles nós temos que saber cada característica. Agora não mais. Basta você dar uma estudada nos gregos e nos romanos, passar uma leitura rápida pelas civilizações da antiguidade. Fenícios é importante porque deles nós tiramos o alfabeto, que foi aperfeiçoado pelos gregos. Nós tiramos muitas coisas dos povos da antiguidade, mas nós tiramos também dos povos indígenas, dos povos de cultura africana. A religião brasileira, a única religião brasileira, essencialmente brasileira, por exemplo, é o candomblé. Nós tomamos banho todo dia, pelo menos eu, porque alguns não tomam banho de jeito nenhum. Quem não toma banho de jeito nenhum está puxando os europeus. Quem toma banho todos os dias e tem uma higiene formidável são os índios. Então perceba como nós bebemos da cultura indígena, da cultura afro-brasileira e também, logicamente, do elemento branco, né, do invasor branco português. Por isso nós precisamos estudar, para além do branco europeu, as civilizações indígenas e a cultura afro-brasileira. Então fica aqui esse meu toque, porque na Idade Antiga nós não precisamos estudar de forma aprofundada. Não esquece isso. Basta compreendermos a Grécia e Roma, ou melhor, o modo de produção, que é o primeiro grande conteúdo de história, os modos de produção, a Idade Antiga, escravismo, Idade Média, feudalismo, Idade Moderna, mercantilismo, que não está sendo cobrado diretamente no Enem, mas eu vou falar aqui, e Idade Contemporânea, que é o capitalismo, e a resposta ao capitalismo, que é o socialismo. Beleza? Então, quando a gente fala de modos de produção escravocrata ou escravista, a gente vai logo para os gregos e para os romanos. E os romanos vão entrar em crise justamente por uma crise no sistema econômico, uma crise do escravismo. Roma tinha conquistado quase que tudo, não tinha mais para onde conquistar. Galera, se não tem para onde conquistar, nós temos alguns problemas. Vou citar pelo menos dois. Se não tem para onde conquistar, Roma tem um aumento populacional, porque os soldados não morrem. E se não morrem, eles voltam para suas regiões e fazem muitas coisas gostosas e vão ter mais filhos. Então, além de não morrerem, eles reproduzem mais. Então, nós temos um aumento da população. Esse aumento da população coincide com menos escravos. Porque se não tem expansão, não tem conquistas, consequentemente, não tem escravos, ou tem uma diminuição da quantidade de escravos. Esses soldados que antes estavam nas guerras voltam para suas regiões e querem terras como pagamento por terem servido na guerra. E o que é que acontece? Cada agrupamento ou legião, como se chamava, de soldados agora querem suas terras. Então tem um aumento da população, só que aumenta a população, mas não aumenta o número de escravos. Por quê? Porque não tem conquistas, não se conquista novos povos, não se conquista novos escravos. Então aí nós teremos uma crise no modo de produção, uma crise no sistema escravista, uma crise no coração de Roma, que era a maior sociedade escravocrata do mundo, que era o maior império do mundo até então. Então percebam que já estamos em uma crise do modo de produção. Mas não só isso, vai ter muito mais. Fala pessoal, beleza? Não deixe de assistir a continuação dessa aula, onde aí sim nós trataremos de cada uma das principais características da Idade Média. Até aqui eu tive que fazer uma contextualização histórica, porque cai muito no Enem os momentos de ruptura. E a ruptura do mundo antigo para o mundo medieval certamente vai cair na prova do Enem. Então eu precisava fazer essa contextualização. Agora vamos direto para o próximo vídeo e lá veremos as principais características da Idade Medieval, da Idade Média. Beleza? Então acompanhe comigo, tá aqui na descrição o link da segunda aula. Não perca, continue assistindo as principais características da Idade Média. Com elas, certamente você vai acertar cerca de 80 a 90% das questões que caiam sobre Idade Média. Então não perca, continue assistindo aí a aula e não deixe de comentar, de dar o like, de compartilhar nos teus grupos de WhatsApp. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreve agora mesmo.